irmãos. Aqui é o sabotador. A paz do Senhor, amém? Amém. Eu queria, antes de ler a palavra do Senhor, perguntar para você que história que você vai deixar para quem convive com você. É uma história boa? E o pastor Marcos Vinícius já veio com essa palavra aí sobre respeitar a história do seu próximo. E eu te pergunto, porque eu ia fazer essa pergunta, mas já faço agora. Qual tem sido a sua história? Que história que você vai deixar para aquele que está próximo de você? Algo bom ou algo vergonhoso? Você está se preparando para deixar um legado para aquele que convive com você? Ou você vem à igreja, mas não tem uma história boa? Ou você não tem um bom legado? Meu Deus. Então, eu queria dizer também que eu estou aqui por causa de Deus, porque eu sei de onde Ele me tirou, quem eu era, e também estou aqui nessa manhã, porque Deus me colocou nesse ministério. E eu só estou aqui por Deus e porque a minha líder tem insistido muito comigo, porque eu sou muito chata. Ela não tem desistido de mim. Quando Deus coloca alguém para estar cuidando de você espiritualmente, está sempre insistindo com você, eu quero dizer para a igreja, porque Deus viu algo de excelente. Você pode ter todos os defeitos, mas se Deus usa alguém para desenvolver a tua área espiritual, não é fácil. Você quer desistir, mas Deus, Ele já te olhou lá de cima e carimbou e acabou, amém? Amém. Abram aí a sua Bíblia no Salmo 73. Aleluia. E antes de nós lermos, louvo a Deus pelo meu pastor Wesley, a minha pastora Ellen, e pelo pastor Zaqueu, por sua esposa, e lógico, né, a minha líder, né, que eu sinceramente, irmãos, olha, quando eu entrei aqui, eu vim de uma igreja já há 9 anos, eu era uma líder lá, fui 7 anos, eu tinha uma vice. Você vê o que Deus faz, por isso que eu quero te dizer nessa manhã, se Deus te colocou na intercessão, você haja como mulher de Deus, haja como homem de Deus. Se Deus te colocou em algum ministério, você se comprometa com isso. Se comprometa, porque Deus viu algo em você. E eu era líder, e todos os cultos de missão, eu passava para ela dirigir o culto. Vocês nunca souberam disso, vão saber agora. Eu passava sempre para a Ruth Pimenta dirigir o culto. Eu fiquei nessa 7 anos. E aí o meu pastor me chamou a atenção e falou, hoje, domingo, você vai dirigir culto. Eu falei, domingo a igreja é domingo. Então eu estou aqui, queridos, é porque Deus é Deus e me colocou ao lado de uma pessoa compromissada com Deus e que achou graça em mim, porque só Deus mesmo e alguém sobrenatural. Vamos lá ler. É um pouquinho grande esse salmo, mas eu vou ser breve. Diz assim, a prosperidade dos ímpios faz 73. Salmo 73. A prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os ímpios limpo de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que me escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja do soberbo ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há perto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. E pelo que é soberba, os cerca como um colar. Vestem-se de violência, como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações de seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui e águas de copos cheios lhes premem. E dizem, como sabe Deus?
ou há conhecimento do Altíssimo? Eis que esses são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e levado as minhas mãos na inocência, lavado minha mão na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim dele. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores. É como faz com o sonho o que acorda. Assim, ó Senhor, quando acordaste, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo e me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne, o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostando-se desviam de ti. Mas para mim bom é aproximar de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as obras. Gente, é chique. Eu estava louco para tomar água nesse copo aqui. Oh, Jesus. Queridos, aqui a gente vai ver que Davi lhe deixou um legado. Davi lhe deixou um legado. Como a minha líder vai deixar um legado. Aonde eu for, eu vou estar falando isso. Porém, Janete, por que tu vai falar de Davi? Porque tem a ver com o que eu vou falar. E a Bíblia diz aqui que Asaf viveu nos dias de Davi. Olha que maravilha. Ele era autor, e é autor de alguns salmos. Asaf, ele vivia em Jerusalém, e eu queria aqui focar aqui que ele era líder de louvor em Jerusalém, tanto nos tempos de Davi, quanto muito provavelmente, eu coloquei aqui, no tempo de Salomão. E eu queria aqui fixar para nós nessa manhã, que ele não fazia um culto qualquer. Ele não fazia um culto relaxadamente. E nenhum de nós deveremos sair de casa só por cumprir a obrigação. Hoje é quarta-feira, hoje é quinta-feira, eu vou lá só para dizer que fui. A Bíblia diz que Asaf, ele limpava os instrumentos, né? Cuidava dos instrumentos, ele tocava laúdes, que era o instrumento que ele gostava, não é? Ele limpava aquilo tudo com amor, ele fazia tudo com amor. Aí vem Davi e quebra uma formalidade. Querido, a gente não deve andar na formalidade do outro, porque o outro fez assim, eu vou fazer assim. Procure fazer melhor, porque não é para qualquer um, é para Deus. Amém? E nessa manhã houve um momento de confronto que ele viveu. Em 1 Samuel 4 diz que a arca ela foi tomada nos dias de Eli. Foi tomado a presença de Deus, foi levado a arca, né? E ali, querido, eu vi ali uma guerra contra os filisteus. A arca ela foi levada para a Filistia, está lá em 1 Samuel 5, e não pôde permanecer lá. Por que não pôde permanecer lá? Porque os filisteus trouxeram a arca, não é? Que ficava em um lugar de fronteiriça, né? E chamada, que eu coloquei aqui, Kiriat Jearim. Era esse lugar que ficava a arca. Ficou lá por 40 anos. Ou seja, né? Saul assume, não é? Ele assume
de maneira terrível, né? Esse interesse na arca. E eu queria falar aqui nessa manhã que 40 anos a arca ficou ali. Aí eu te digo nessa manhã, aonde você vai? A presença do Senhor, ela vai contigo ou ela permanece só na tua casa? Deus. Você só está aqui presente, Deus só te usa aqui, ou você, aonde você vai, Deus está com você. Aleluia. Ou aonde você vai, as pessoas veem em ti a presença de Deus. Saul não tinha interesse, querido, nem necessidade de buscar a arca em Jearim. Está lá em 1 Samuel 7:2. Aí você fala, por quê? Porque, querido, a arca era o maior símbolo material, não é? Era o maior símbolo material da presença de Deus em Israel. Não é? Ou seja, por causa da arca, as pessoas começaram a ficar ansiosos, porque já não tinham mais a arca, não é? E começaram a ficar ansiosos, suspirava pelo Senhor. A falta de presença do Senhor causava angústia ao povo. E eu queria dizer nessa manhã que aonde nós formos, essa presença tem que ir junto, irmão. Você não pode sair da Devec Bambu e chegar na esquina e ser outro tipo de pessoa. Você pensa que Deus não está vendo isso? Aqui você quica, aqui você dança, aqui você trata o outro com amor, mas e lá fora? Neste período, foi um período que, enquanto a arca ficou lá 40 anos, Asaf já tinha nascido, e a decadência espiritual em Israel está desde os dias de Eli. Por quê? Porque a arca estava onde? E nessa manhã, eu queria dizer aqui que numa guerra contra os filisteus, como está lá em 1 Samuel 11, né? A arca foi levada, mas estava em Kiriat Jearim, e agora Davi resolve buscar a arca. Ele resolve buscar, ele decidiu pegar a arca. Qual a importância da arca? Qual era a importância da arca naquela época? A arca, querido, era o maior símbolo, que eu já falei, físico e material da presença de Deus em Israel. E se a arca está em Jerusalém e permanece lá, a metade do povo judeu, sabe o que eles iam falar? Aqui não tem presença, só Israel. Se a arca permanece lá, o que o povo ia dizer? Né? Aqui não tem presença de Deus, porque a arca não está aqui. Mas eu louvo ao Senhor, eu louvo a Deus, né? Porque houve um terrível avivamento em Israel e Jerusalém, de tal forma, diz a Bíblia, né, que houve um avivamento, ou seja, um culto extraordinário lá em Israel. E agora, querido, Davi quebrou um protocolo. Qual tem sido o protocolo que você tem quebrado para você sentir a presença de Deus? Porque andar nesse século seco, igual um sepulcro caiado, sem a presença de Deus, eu acho que não vale, não tem prazer, não é? Eu louvo a Deus porque a Bíblia diz que Davi aqui, ele quebrou um protocolo. E qual foi esse protocolo? Querido, ter roupagem de crente é muito fácil. Ter andar de crente é maravilhoso, né? Dizer que não bota um batom, não bota um brinco porque é crente também, né? Cada um com seu cada um. Mas a Bíblia diz, querido, que Davi foi para o meio do povo, aleluia. Davi dançou, tirou aquelas vestes reais. Davi tirou a roupagem, querido, real. E nessa manhã, Deus pergunta para você, qual tem sido a tua roupagem que te impede de buscar a presença? Qual tem sido? É o teu jeito fechado. É o teu jeito que permanece o mesmo. A Bíblia, quando Jesus, ele me salvou, ele me lavou, querido. Ele me torceu, ele me enxagou. E eu ainda fui para o sol, queridos, para queimar o pecado. Então tem que haver mudança. Davi quebrou esse protocolo. Ah, Janete, por que tu está falando de Davi se tu vai pregar sobre Asaf? Vou chegar lá, queridos.
chegar lá. Preste atenção quando você entrar na igreja. Preste um culto racional. Não venha para a igreja sem razão. Ah, eu estou indo porque fulano vai pregar. Eu estou indo porque quem vai dirigir é fulano. Não. Culto racional. Com razão. Estou indo porque Deus é o meu Senhor. Deus me salvou. Deus me libertou. E aí, querido, entra aí uma coisa aqui terrível, né? Que a mulher de Davi, ele começou a criticar ele pela postura dele. A mulher de Davi, ela começou a murmurar. Sempre tem um, né? Sempre vai ter um para dizer, aquilo é crente. Tirou a roupa ali, tirou a blusa. O meu esposo essa semana, ele é muito diferente de mim. Então ele falou, que foca é essa que você põe sem camisa? Eu falei, vem cá. Você estava de terno, de manga comprida lá na praia? Né? Então, querido, se precisar tirar, você tira. Com propósito, né? Com propósito. Agora, quem está do teu lado não está se agradando pelo teu jeito de ser, então não é para estar do seu lado. Mas a mulher dele murmurou. A Bíblia diz que ela murmurou ali. E a Bíblia também diz que a alma do povo que suspirava pelo Senhor Deus levantou um homem, né, para promover esse grande avivamento que foi Davi. Você está falando de novo em Davi? Eu estou. Porque Deus sempre coloca, queridos, alguém do nosso lado. Queridos, eu não estaria aqui se não fosse a minha fofa líder. Que a gente briga, que a gente se arranha em amor, porque ela quer o meu bem e eu estou correndo disso, sabe? Mas ela tem insistido, né? Ela tem insistido comigo. Essa semana eu mandei um negócio lá para ela. Obrigada por você. Não estou falando aqui para aparecer, não. Eu mandei uma mensagem para ela. Obrigada por não desistir de mim. Um negócio assim. Davi, ele não seria Davi, querido. Oh, meu Deus, que fofo, né? Eu não seria Janete, né? Aleluia. Eu não estaria aqui na frente se não fosse a minha líder. Não adianta ser hipócrita, querido. Porque só Deus sabe como eu estou aqui na frente, gelada, para não falar nada que Deus não tenha mandado. Então, querido, Davi, ele só foi Davi porque tinha um Asaf ao lado dele. Aleluia! Quem está do teu lado? Quem está do teu lado? Quem é que está? Eu tenho ela do meu lado. Mas quem é que está do teu lado? Você anda sozinha? Fazendo o que quer? Pegando conselho com pessoas inadequadas? Né? E aqui, querido, eu queria falar que Asaf, ele foi simplesmente, né? Ele simplesmente entrou, né? No aspecto do culto, né? De restauração para adoração em Jerusalém. Queridos, Asaf era um levita. Asaf era um levita, não porque ele fazia parte de louvor. Não, eu faço parte do louvor. Quando eu entrei aqui, eu já era intercessora, querido. Eu já era. Quem já só veio para, né, dar uma ordem ali. Mas Deus sabe o teu chamado, entendeu? E Asaf ali, ele era um levita, não porque ele era do louvor, mas porque era da tribo de Levi, queridos. Coisa fofa, não é? Era da tribo de Levi, tá entendendo? A Bíblia diz que ele era filho de Baraquias, descendente de Gerson, está lá em 1 Crônica 6, 1, 39 e 43. Era filho dele, querido, ou seja, alguém que deixou ali alguma coisa fofa, linda, né? Que o filho nasceu assim, não é? Levi, né? Aí eu botei aqui que Levi era da tribo de Levi, também da tribo de Levi, dentre as tribos de Israel, né? É interessante que foi a tribo que Deus escolheu para ser ministro no altar. Foi Deus que escolheu. Quando Deus escolhe, que se lasque o resto. Porque tem uma situação no nosso meio, querido. Nós somos crentes, mas assim, é uma pretinha, é uma baixinha, é uma paraíba. Vamos ser sinceros, tem isso. Mas, querido, quem escolheu aqui Asaf foi o rei. Quem escolheu vai reclamar com o rei. Quem te escolheu foi o rei dos reis, para estar aqui
para te dar unção, para te dar ousadia, intrepidez, para você orar, para você interceder. Então que se lasque, querido, aquele que está aí murmurando, como foi assim a mulher de Asaf, a mulher de Davi. A mulher de Davi não entendeu porque que ele retirou a roupa e saiu pulando no meio do povo. Porque a presença de Deus, na maioria das vezes, quando é verdadeiramente presença, querido, você faz coisas lindas. Ele não quis saber das roupagens. A Bíblia diz, eu vi aí no filme, ele tirou com gosto, ele tirou, se rasgou diante de Deus. Então, para vir à igreja, cultuar o Senhor, tem que ter propósito, querido. Não venha de qualquer jeito para aparecer. Hoje eu vou de salto assim, hoje eu vou de bolsa. Não é assim não, querido. Não é assim não. E se você vier com esse pensamento, Deus vai voltar e tirar e botar outra. Porque foi assim com Davi. E Arão faz um bezerro, eu coloquei aqui de ouro, né? E passa a adorar esse bezerro, né? E ele caiu em orgia e prostituição. Aí Moisés desce do monte com as tábuas da lei, né? Quando viu toda nojeira ali embaixo, foi e quebrou. Ele quebrou as tábuas da lei. Quando ele vê aquela cena, pensa, é como você saindo daqui. Se comporte na rua. Se comporte na rua. Tenha vestimenta santa na rua. Se você aqui é uma cara e lá fora é outra, vai se lascar. Porque Deus faz você quebrar perna, você torce pé. Então, se você aqui é o que é, lá fora também seja. Eu sou avoada, eu sou agitada, então você vai me encontrar lá fora sim. Não queira ser uma coisa se você não é aquilo ali. E eu acho interessante que quando ele vinha trazendo as tábuas da lei, eu acho tão interessante, né? Aí trazendo as tábuas, descendo, e quando ele vê aquela cena de prostituição, né? Bebedeira, tá lá em Êxodo 3, Êxodo 32. Moisés sobe e pergunta, né? Quem é do Senhor, passe para cá. Se fosse hoje, se o Espírito do Senhor desse uma ordem, quem é do Senhor, querido, ser do Senhor é ser diferente. Ser do Senhor não é ter cara de crente, dançar no louvor, botar uma roupa de crente, não é. Então ele perguntou, quem é? Aí passou para cá. Eu acho tão interessante isso aqui que eu vou até voltar. Houve uma pergunta aqui. Ele quebrou as tábuas da lei, Moisés, e sobe e pergunta, quem é do Senhor? Passe para o lado de cá. Querido, a gente tem que decidir, definir quem somos nós como crente. Você está do lado errado ou do lado certo? Vamos meditar nessa manhã, querido, porque foi Moisés que deu a ordem. E quem foi o povo que passou para o lado de cá? Toda a família, querido. Né? Que foi o povo de Eli. Eu acho tão interessante isso aqui. Todos da tribos, querido, de Levi, passou para um lado só. E eu acho interessante que foi a única tribo que não se prostituiu e não caiu em idolatria. Aí você pensa, estou no meio de uma multidão, ninguém está me vendo, e você está descendo a lenha, fazendo o que você quer, porque na igreja ninguém está vendo. Eu quero te dizer que eu fui para Recife, daqui a pouco eu ouvi, irmã Janete, tá bom? Encontrei o meu pastor, eu estava passando os dias de estar ali na cabeça, e aquele carro escuro, e eu subindo, descendo com meu marido, ele baixou o vidro, irmã Janete, a paz do Senhor, e aí? Estava na praia, estava subindo e descendo aquela rampa de biquíni. Então, queridos, vamos, prestar atenção em que tipo de crente você tem sido, né? Aí eu digo assim, nessa manhã, né? Havia Moisés, né, depois que ele falou isso aqui, aqueles que profanaram o arraial, e aí ele fala assim, sobre vocês hoje, né, o Senhor, aqueles que não profanaram o arraial, foi o povo que passou por lado de cá, da família de Levi, aí Moisés fala, sobre vocês, né, eu derramo a minha bênção, porque o povo estava misturado ali, não, estava no meio, mas não estava misturado.
Você pode estar, querido, numa festa horrorosa. Eu, sinceramente, eu não vou, mas tem gente que vai, amém. Eu não vou criticar. Mas eu vou para estar, dizer que vim e vou embora. Agora, você ir e fazer o que as pessoas estão fazendo, querido, não, a gente não está vivendo mais esse tempo, não. Né? Aí eu queria dizer aqui também que a bênção, né, nessa manhã, né, sou eu. Eu sou uma bênção para mim mesma, né? Porque eu quase perco a minha bênção. De estar aqui, né? E assim, a bênção da unção, querido, é um segredo, sabe? Ser da tribo de Levi, não é? Seria ser ministro do altar. Aí eu vejo aqui na Bíblia, né? Lá em Crônica, que Levi, desde criança, olha que coisa linda. Ele foi escolhido por Deus, mas aí Davi estava ali como, né? O responsável, o rei. Então Davi viu graça em Levi. Desde pequeno a Bíblia diz, querido. Eu não tive essa chance, né? Foi depois de velha, de aceitar Jesus. Mas Levi cuidava das coisas do Senhor com amor, né? Com cuidado, né? E desde pequeno, né? Porém, querido, vai chegar uma situação aqui que você vai dizer, mas como pode acontecer isso, né? E ele recebeu essa unção. E ele era, querido, de uma tribo maravilhosa, uma tribo escolhida mesmo, sabe? E que era da família de Gerson, que era Coate, Merari, Gerson. Aí agora, Asaf, ele era um gersonita, né? E cada um tinha uma função específica no santuário. Nós não precisamos ter inveja de ninguém não, queridos. Sabia? Por que fulano está ali? Porque cada um tem um chamado, querido. Cada um tem um chamado. Nós não precisamos estar com inveja de ninguém não, porque um tem um louvor, outro tem algo de sei lá, que você não tem, mas cada um tem o que Deus deu, né? E a função dos gersonitas era cuidar dos adornos, cuidar das cortinas, cuidar ornamentar a igreja, cuidar dos véus, né? E quando tinha cerimônia, eles também cuidavam, está lá em Números 21, 26, eles conduziam o culto a Deus para fazer de excelência. Agora, você me pergunta, Janete, por que tu vai entrar aqui? Asaf teve crise? Teve. Foi tudo certinho, mas chegou o momento da vida dele, que ele falou assim, ele deve ter pensado, eu sou tão importante, eu estou aqui desde pequeno, eu não acho que eu estou falando, né? Mas eu queria dizer nessa manhã para a igreja, que crise espiritual não é inclusive, não é de pessoas inclusíveis, porque eu sou fraco, é por isso que eu estou tendo uma crise espiritual. Não é, querido. Crise espiritual não é dos fracos, não é dos fracos. A Bíblia diz que ele era músico importante, né? Ele foi nomeado olha só, ele era músico importante, ele foi nomeado pelos próprios levitas, como Etan e Emã, como líder da adoração. Na estrada ali, ele indo para Jerusalém, está lá em Crônica 15, aí você vai lá ler, né? E aqui se destaca aqui como líder antes de ser nomeado. Aí eu vou entrar aí. Você só faz as coisas porque te chamaram para fazer. O copo está fora do lugar, o microfone não está ali organizado, você passa direto e não faz. Porque eu não fui convocada, eu não sou nada, não me chamaram para nada, querido, a casa aqui é do Senhor. A vassoura está caída, você passa e pega. Passe e pega a vassoura, querido. Asaf não esperou ser nomeado líder. Ele não esperou isso, né? Ele já desde nascença, né? E aí, a liderança, né? Depois da liderança, ele assumiu, né? Louvar, né, a Davi e reconhecer o que ele foi para ele. É o que eu reconheço, eu só estou aqui mesmo por Deus, pelo Deus. E segundo a minha, não puxa no saco dela não, nem precisa disso. Né? Porque ela impõe, manda você fazer, e se ela não fizesse isso, eu hoje não estaria aqui. Entendeu?
E eu até falava com Deus, vou falar muita coisa dela, porque está tudo aqui, né? Aí Deus, queria também dizer que Deus trabalha com pessoa disponível. Às vezes você fala assim, só Hilda que faz, só Fátima que faz. E você se oferece para fazer? Fica um só se lascando e você passa ali, ó. Está precisando que eu tire a roupa? Igual Davi. Querido, Davi era rei. Ele tirou a roupagem. Aí você passa com seu salto alto, seu perfume lá importado, e não pergunta, irmã, quer que eu tire a roupa? Dobre aqui, é marca, porque eu comecei assim com a Angélica, lá na cozinha, lavando louça, lavando panela lá, entendeu? Então faça isso, se disponha, Deus quer pessoas disponíveis. Estou acabando. Glória a Deus. Deus trabalha com pessoas disponíveis para a sua obra, né? A posição que ele tem que tomar sobre nós. Eu vou fazer uma pergunta e você precisa responder. Entre posição e disposição, qual você escolheria para fazer para Deus? Vou falar de novo. Entre posição e disposição, o que você escolhe? Porque às vezes, querida, eu vou ser sincera, você tem a posição e você não faz nada. Você faz parte da intercessão, mas você está sempre na intercessão. Você sabe que hoje é o dia de você ficar aqui, isso aqui, querido. Servir uma água e um microfone limpo, querido, é disposição, ficar em pé aqui direto. Mas você nunca está disponível, aí a gente conta só com 3. Aí fica resumido a intercessão, fica resumido lá a Bia com os jovens, né? E Asaf se tornou, né, um adorador que instruiu outros adoradores. Aí eu coloquei aqui, ó, exemplo, Angélica. Eu tenho que falar dela, querido, sabe por quê? Porque eu estou aqui por ela, querido. Não, é sério, eu nem pegava microfone. Eu nem pegava, eu estou aqui por ela, pela insistência dela. Aí eu botei aqui Angélica. Asaf se tornou um adorador que instruiu outros adoradores. A Janete está aqui na frente porque foi instruída pela líder Angélica. E aonde eu for, eu vou falar isso. Eu não sou hipócrita, né? E o terrível aqui é que adorar a Deus, naquela época, era 24 horas, querido. Aí entrava os levitas, aí entrava o povo da adoração, era durante 24 horas. Asaf era crente, dedicado. Quando o serviço do culto era estabelecido, Asaf era quem cuidava de tudo. Você entra na igreja, tem copo no chão, eu cansei de ver, ninguém apanha. Espera o menino vir para apanhar o copo. Você entra na igreja, vê uma caneta, você chuta a caneta, mas não pega. Aqui é a casa de Deus, queridos. Não espere só quem limpa, não. Não espere só quem limpa. E outra colocação que eu queria fazer era sobre a organização, né? Eram 3 famílias, né, da tribo de Levi, né? Era o Eretã, Emã, né, que eram e os Gersonitas. Eram tudo família, mas só foram todos assim, né? Cada um fazer uma coisinha, mas Asaf, ele foi exclusivo. Por que ele foi exclusivo? Aí você vai começar a murmurar, igual a mulher de Davi. Por que fulano não é exclusivo não, querido? Está na hora sempre que precisa, está sempre que convoca. Ninguém aqui é exclusivo de nada. Eu não sou exclusiva de nada. Estou aqui pela misericórdia do Senhor. Aí Asaf era músico profissional, decidiu tornar outros músicos, ensinar, né, adorar no templo. Aí está lá em crônica, não vou ficar falando, só vou perder tempo. Então, ele nomeou outros líderes. Uma coisa fofa que eu acho nela, eu tenho que me dirigir a ela, que eu trabalho com ela. Ela não está nem aí se alguém é melhor que ela vai botando para dirigir. Ela vai observando, que não é qualquer um, né? Primeiro ela vai botando aquele scanner, e aquele scanner vai rodando. Eu fiquei na porta, fiquei na cozinha, e fazia uma liga na rua, e ela escaneando. Quando chegou lá que não tinha mais tinta, aí ela me botou aqui sentada, e é assim. Sou exclusiva não.
Asaf não era exclusivo. Ninguém aqui tem que ser exclusivo a nada. Tira as tuas vestes de crente. Bota o teu pé no chão. Venha fazer a obra do Senhor, querido. Né? E eu acho também interessante que sobre essa formação que ele fez desses novos levitas, né? É que ele fazia sempre o melhor. Escolhia pessoas assim que tinha um foco mesmo, tinha chamado para aquilo. Asaf, querido, era uma coisa fofa. Quando Davi morre e assume Salomão, Asaf conduz. Tu presta atenção quando a pessoa é chamada. Sai um líder, quando o outro líder entra, tu faz bagunça, porque entrou outro líder. Pode, querido, não pode. Morre um, vem outro, a gente tem que continuar, querido. A história continua, né? O comportamento continua. Aí Asaf, ele foi conduzir uma orquestra quando já assumiu Salomão. Aí a Bíblia diz, né, que quando eles começaram a tocar, a glória do Senhor encheu a casa. Por quê? Houve obediência na liderança lá de trás. E entrou outro, vai continuar a obediência. Não vamos ser rebeldes, né? O que eu não fiz para onde é que eu não vou fazer o fulano também não. Não é assim que acontece? Pirraça, crente pirraçudo. E eu acho interessante que Asaf não era só do louvor, enquanto ele louvava, ele profetizava, né? Acontecia coisas ali terríveis com Asaf de Deus vindo do Senhor, né? Ele era profeta, né? E outra coisa linda, ele não precisava de microfone, isso aqui também não precisava não. Porque eu subia aqui e falava, mas tem que ter isso para chegar aí, né? É o som. Qual a causa da crise de Asaf? Aí você vai dizer, não acredito. Qual foi a causa da crise de Asaf? Ele passou a achar Deus injusto. Mas era um homem como? Coitadinho não, era profissional, chamado desde criança. Mas querido, Asaf, ele começa a fazer um autoexame, né? E ele sobre a mente dele, e ele considera a sua vida pura, em obediência a Deus, e começa a questionar, né, se vale a pena servir a Deus ou não. Tá diferente de nós? Tem momento da nossa vida que a gente fala, vou parar, não estou vendo nada acontecer, estou no ministério, meu Deus, estou lutando, sofrendo, guerreando. Foi assim com Asaf. Então você não é melhor que ninguém. Você pode se vestir diferente, mas você é igual a todo mundo. Aleluia. Né? E a conclusão aqui que ele tirou de imediato é que ele cometeu um grande erro. Né? Aí ele fala, eu cometi um grande erro em confiar em Deus. Os ímpios, olha só, querido, os ímpios prosperando, enquanto eu, Asaf, né, sendo atormentado. É igual a gente, querido, igual a gente. É igualzinho, não é? Você vê que a gente está na oração direta, as coisas, gente, parece que não anda. Você ora e às vezes não anda. Aí eu trago para você aqui. Quem está vivenciando momentos de aflição espiritual, queridos, nessa manhã, eu estou vivendo. Eu estou pregando o que eu estou vivendo. Se você está vivendo hoje, agora, né, uma aflição espiritual, né? E você quer desistir, você quer parar, não é? Já deixando aí um legado, né? Deixando uma história linda, né? Eu tinha muito para falar, mas é muita coisa, né? E eu queria dizer sobre a tua experiência com o Senhor. Ele dizia, aí quando ele para aqui, que ele vê que ele vai desistir, ainda bota a culpa em Deus, sabe por quê, querido? Porque ao nosso lado parece uma coisa. Eu estou com a minha casa lá para fazer obra. A Angélica sabe. Cara, a telha está lá cobrindo o piso da garagem. Não sobe de jeito nenhum, cara. A telha não sobe, a caixa d'água não sobe. Aí eu falo, ai Deus, coisa linda. Aí o ímpio do lado renova a casa, amiga, de 6 em 6 meses. O do outro lado quebrando o piso que eu queria para botar na minha casa. Quebrando. Entendeu? Aí o que comprou a casa lá nos fundos da minha, renovando tudo, aí eu dando glória, porque aqui, gente, é a Bíblia. Aí sabe o que Deus faz com você, seu mitidão, né? A gente é muito,
murmurador, né? Aí eu falo, Jesus, eu passo de um lado tem obra, do outro lá nos fundos da minha, pá. E eu passo na minha, só tem a caixa d'água, outra anos e a telha lá, eu esperando com paciência, querido. Aí sabe o que Deus fez comigo? Lembra do que já te fiz lá atrás. Lembra. Você quer comprar carro? Quer trocar piso? Você quer botar telha que está pingando? Vai ficar um tempão até você amadurar. Eu preciso amadurecer, queridos. Nós somos muito criança diante de Deus. Muito criança, então, querido. Eu só vejo pancadão. Pá. Aí outra. Tá bom, Jesus. Eu estou profetizando que em breve meu caminhão vai chegar. Mas aí o Senhor falou para Asaf que ele estava culpando Deus. Onde eu vou culpar Deus, querido? Eu não vou, mas assim, eu passo e vejo cheio de obra. Jesus, podia ser aqui na frente, né? Mas aí, Asaf, não, Senhor, eu vou me lembrar do que fizeste por mim lá atrás. Quem Janete era, quem você era. Hoje, você está esperando o teu milagre há muitos anos. Mas quem tu era? Era um lixo que não dava para reciclar. Se catasse ali um lixinho bom para reciclar, não tinha. Essa era eu. Então, queridos, é ficar calado e esperar no Senhor. Entendeu? E eu acho tão interessante aqui que a experiência dele foi algo tão terrível, querido, que assim, ele tinha alguns motivos da descrença dele. Ó, ele olhou para o ímpio, não é? Olhou para os descrentes, os arrogantes. Ó, a Bíblia diz que ele tinha inveja dos arrogantes. Pensa. Inveja. Mas Asaf era isso. Não, Asaf era um homem importante. Né, Lucrécia? Ele era importante. Ele desde pequeno, ele no altar, e ele ouvia dizer que Deus era bom. E ele ainda falou isso, né, Angélica? Deus é bom. Aí depois ele retrocedeu. Tudo que ele estava se desmoronando como ser humano, né? Aí depois ele despertou e ele falou, não, Deus é bom, vamos lá, é assim que a gente tem que fazer. Com quem está do nosso aqui, nós não somos diferentes de Asaf. Somos diferentes? Caramba, meu marido tem sonho de comprar um carro. Eu fico, Deus, a gente vai andar de van, e aí lotada lá. Aí quando a gente entra, o motorista fala assim, aperta mais um pouco. Eu só tem a porta, não dá nem para apertar, mas ele mandou, eu aperto. Vem de van, vou de ônibus e quieto, tem que estar quieto, querido. Não é mole, não. Asaf estava amargurado, olha, amargurado, com a alma agitada, a ponto de ele perdeu o sono, você acredita? Nós não somos iguaizinhos ao Asaf ali, bonitão? Eu me bato para lá, me bato para cá, eu digo que eu quero dormir, eu não quero ficar pensando em nada. Aí oro, depois que eu oro é que eu tenho sono bom. Então nós não somos diferentes. Tudo isso porque ele achava que Deus abandonou Israel. Ele achava que Deus tinha abandonado. Porque vê um povo de orgia, né? O povo bebendo, comendo cabrito, comendo ali um monte de coisa, mesa farta, né? E ele criado no templo e sempre ouvindo, Deus é bom, vendo os milagres lá, né? E agora o povo faz isso. Aí ele se revoltou contra Deus, mas depois ele reconheceu, não, é melhor, né? Que ter uma cabeça, né, sóbria, lúcida, né? Que às vezes eu não estou também, nem sóbria, nem lúcida, e saber que Deus é bom. Seria como se ele tivesse, querido, que se essa arca ficasse lá em Jerusalém e o povo aqui, né, tivesse sem a arca continuasse lá, era como se o povo tivesse com a fé firmada na areia. Eles iam perder a fé, né? E eu queria também nessa manhã dizer que esse quadro aqui não é de descrença pecaminosa, não é de luta espiritual, é de uma angústia, né? Ele viveu esse conflito todo aqui, querido, porque não é fácil. Você vem para a igreja direto, nada acontece um monte de coisa ruim na família, o filho vai embora, não sei com o que. Tem hora que é guerra mesmo, né? Na família, na tua vida espiritual. Você quer desistir, você está vivendo assim um momento difícil. Aí eu deixo para a igreja nessa manhã. Eu estou vivendo um momento difícil. Mas aí o Salmo 43:5 diz assim: por que te abates, ó minha alma? Ai, meu Deus. Veja a confusão, né? Uma confusão dessa, né?
O cara é criado dentro do templo, vê a glória de Deus, a arca sai, meu Deus, olha só, e do nada ele vê o povo comendo do bom e do melhor, né? Aí, pô, Davi alegre, né? Tira aquela roupagem toda que a gente precisa tirar, às vezes te despida daquele, né? Então, querido, o tempo de Deus para a nossa vitória é quando nós estivermos preparados para receber a nossa vitória. Porque será que se viesse agora, fora do tempo, você não estivesse administrando o que Deus já te deu lá no passado e chegasse agora, você ia estar aqui hoje, agora, quarta, quinta-feira? Não ia nem dar tempo, tá igual o Neymar, ganha 1 milhão por dia. Tu ia estar aqui hoje, agora, de manhã? Não ia. Então, eu fecho aqui, né, com essa palavra, glorificando a Deus, né? E os momentos difíceis que a gente está vivendo na nossa vida espiritual, uma guerra espiritual sim, né? E Asaf, ele diz que Deus é a salvação da face dele. É muito fofo, né? Então o que é importante? É Deus na tua vida? Ou é você ver os arrogantes, prepotentes, mentirosos, prostitutos, tendo tudo, tem o melhor perfume, tem tudo, tem um carrão, mas é uma pessoa, nossa, que só quer ver o teu mal, é arrogante, é brigão, é uma pessoa sem vida. Então, essa palavra que eu deixo nessa manhã para você, e que você, né, nessa manhã, possa entender que finalmente, como Asaf, talvez não recebamos a nossa vitória, né, tão rápido como a gente espera, mas o conforto que ansiamos, nós vamos lutar para que esse conforto de Deus não seja roubado. Amém? Amém.